Agora a gente fala sobre a importância de um programa efetivo de compliance no agro. Como as empresas do setor podem aplicá-lo nos negócios e também no dia a dia? Por onde começar? Como fazer e tornar isso algo mais natural, mais orgânico? Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a diretora executiva Heloísa Macari e o diretor executivo Fernando Scanavini. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, prazer recebê-los Prazer. aqui, tudo jóia? Falando sobre um assunto tão latente, tão importante e tão mais presente no dia a dia hoje, inclusive do setor do agronegócio, né? Como é que hoje o termo compliance e o termo, digamos, justo, né? O que deve ser feito, direitos, né? As obrigações, tanto da empresa quanto dos funcionários, como é que isso vem se tornando mais real nas empresas do setor? Bom, bom dia a todos. Acho que desde quando a gente teve a implementação da Lei Brasileira Anticorrupção, que foi em 2013, temos percebido um incremento do interesse, né, pelo tema compliance, pelo tema integridade, né, conformidade dentro das organizações. Até também pela motivação que se teve por as diversas operações da Polícia Federal, seja a Lava Jato, seja a Carne Fraca e outras, demonstrando que se você não tiver, né, um ambiente em que as regras, em que de fato o que pode e o que não pode seja muito claro, consequências podem ser realmente atingidas, né, dentro dessas organizações, até com prisões, né, de executivos. Quer dizer, então, uma parte que veio mais do ambiente, cenário político, chegou ao mercado privado, digamos assim, e ajudou demais. Exatamente. É um movimento que, se você for ver até comparado com outros países, de fato, acontece realmente um olhar mais interno para dentro das empresas, né, para o setor privado, a partir do momento que você tem, seja um fortalecimento das leis, seja até um olhar aí, o fortalecimento da própria punição. E olhando até para o setor agro, existem várias empresas hoje em dia que sim, têm implementado o seu programa de compliance, o seu programa de integridade, para cada vez mais deixar claro para os seus colaboradores, para aqueles com quem a própria empresa se relaciona, quais são as regras, o que pode e o que não pode. Isso muito até, muitas vezes isso está reunido dentro de um instrumento que acho que está cada vez mais sendo divulgado, que é o Código de Conduta Ética, que diz realmente o que pode e o que não pode ser feito nas diversas relações que a empresa tem, seja dentro, seja fora. Perfeito. Seja com os próprios fornecedores, a sua cadeia de abastecimento e até com os órgãos públicos, que é onde a gente acaba vendo muitos casos de corrupção. Perfeito. E agora, Fernando, por exemplo, uma empresa, eles querem, enfim, colocar em prática, né, compliance, já o entendimento melhor de quanto isso vai ser produtivo e diferenciado para uma empresa que tem já essas condutas, né, essas normas de integridade, o quanto isso é importante e valioso, né? Sim. E que não é mais aquele bicho de sete cabeças. Ah, não, mas para eu aplicar vai demorar muito para eu ver o resultado. Como as empresas do setor podem, então, hoje não temer mais, digamos assim? Então, nesse aspecto, a implantação de um canal de denúncia é uma ferramenta fundamental para que isso aconteça, né? E já nós percebemos um aumento na quantidade das empresas do agronegócio aderindo ou implantando canais de denúncia. Né? Ainda é pequeno, né? Hoje em cerca de 800 mil denúncias que nós temos aí registradas em 12 anos de empresa, pouco mais de 1% refere-se ao agronegócio. Porém, desse 1%, 90% das denúncias elas têm componentes que as qualificam para que sejam apuradas. Né? Para você ter uma ideia, no segmento de varejo, só 54% das denúncias têm os componentes que permitem que sejam utilizadas. Né? Então isso mostra, né, que a denúncia feita pelos componentes, colaboradores do agronegócio tem fundamento. Né? São denúncias que são aproveitáveis. E é aí que o colaborador, né, vai perceber a efetividade do programa. Outro dado interessante
Então, tudo começa com um canal de canal de denúncias. denúncia. É um primeiro passo para você começar a implantar esse projeto de compliance. Sim, o canal de denúncia é uma consequência, um componente, um pilar importante do programa de ética e compliance. E outro dado interessante é que no agronegócio, uma denúncia, ela leva em média 28 dias para ser apurada. Né, que é uma média, uma quantidade razoavelmente baixo, né? Interessante, menos de um mês. Inclusive abaixo da média do mercado. Né? Então, a média do mercado seria quanto, mais ou menos? Na faixa de 35 dias, por volta de 35 dias. Tá. Né? Um pouco menos, talvez. Né? Então, isso demonstra para o colaborador que a denúncia surte efeito. Né? Que o mais importante de tudo isso, né, o resultado final, é que o colaborador perceba que o que a denúncia feita teve um resultado prático. Né? E é com essa agilidade e com essa assertividade do conteúdo da denúncia que a gente percebe isso. É uma efetividade, Sim, né? Resolução, realmente, né? Para implantar programas assim, é um custo para a empresa, mas esse custo também tem ficado mais razoável, mais adequado? Como é que vocês têm visto isso? Sim, cada vez mais as empresas elas têm percebido que não é uma prevenção de negócio, né? O custo, de fato, é investimento. Se você for ver estatísticas, né? Uma denúncia, que a denúncia, quando ela é bem apurada, ela traz aí, muitas vezes, a interrupção de condutas, de ações que geram prejuízos. É uma fraude interna, ou é um ato de corrupção, ou é um comportamento que não está alinhado àquilo que se espera, que pode trazer uma ineficiência para o processo. E a estatística aponta que, se você não tem um canal de denúncias, a média de identificação de um ato lesivo à empresa gira em torno de 18 meses. A partir do momento que você tem um canal, e que esse canal está amparado em regras, como um código de conduta, como uma política de compliance, uma política de corrupção, você incentiva, por meio de treinamento, comunicação, que, primeiro, as práticas elas sejam realmente aquelas que você espera, que estão registradas nesse código de conduta, e também incentiva e aponta que se alguma coisa estiver acontecendo de errado, em desacordo com isso que está escrito e acordado e comunicado, que isso seja realmente relatado, né, para o canal, que normalmente é um canal anônimo, tem que se evitar a retaliação, e com isso você pode, aí sim, identificar com mais rapidez, ou seja, não nessa média de 18 meses, um ato que está sendo lesivo, que está indo contra aquilo que se espera dentro do ambiente normal de trabalho. E que quando você identifica isso e você rompe, é sim uma economia que você está trazendo e que, de certa forma, pode ser revertido até em benefícios para os próprios colaboradores. Exatamente, né? Porque justamente quando a gente fala no quesito compliance, na sua totalidade, na sua maioria, o que a gente ainda mais encontra e percebe são casos realmente de corrupção ligados ao envolvimento com o dinheiro? Sim, existe um componente de relacionamento interpessoal ou relacionado a pessoas que diz respeito a assédio moral, assédio sexual, que também é importante. É forte, né? Também é forte, né? Inclusive, a gente falou, né, da questão de monetarização do canal, mas tem também a questão da imagem da empresa. Né? O canal ajuda a empresa ela se precaver contra algumas atitudes ou atos dos colaboradores que podem manchar a imagem da empresa na questão de relacionamento, né? Na questão das pessoas. Tanto na forma como os superiores tratam os colaboradores, como entre os colaboradores. Né? Perfeito. Muito obrigada, então. Obrigada por estarem aqui, por falar sobre um tema tão importante e valioso também para o setor do agronegócio, que é compliance, aí cada vez mais usado pelas empresas do agronegócio. Deixem o contato de vocês. Bom, nós somos então da ICTS Protivit, Heloísa e Fernandos. Quem tiver interesse em saber mais sobre o programa de compliance, como implementá-lo, é só entrar em contato conosco no 2198-4200-011 ou no nosso site www.icts.com.br. Tá certo. Muito obrigada, viu? Sejam sempre bem-vindos.